Olá a todos os seguidores do Ministério Permanecer em Cristo e agora também do Instituto Jesus Cristo. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus. Estou tendo o privilégio de caminhar com vocês nessa série de vídeos onde estamos lendo e comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. E hoje estamos continuando, a semana 9 do devocional. E o dia é segunda-feira, o segundo dia da semana 9. E para este dia, segunda-feira da semana 9, o autor Stanley Jones, ele deu o seguinte título para a segunda-feira da semana 9. O reino é nosso bem? É uma pergunta de Stanley Jones. Vou repetir. O reino é nosso bem? Vamos acompanhar a leitura de Stanley Jones e ver como ele argumenta para responder esta pergunta que ele mesmo faz. O reino é nosso bem? Estávamos estudando o fato de que devemos buscar a lealdade a Cristo em primeiro lugar, por último e sempre. Pois quando lhe rendemos a máxima lealdade, então a vida se torna plenamente satisfeita. Mas, estranhamente, Jesus não começou como o centro da nossa lealdade. Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Palavras de Jesus registradas em Mateus 6,33. Jesus fez do reino o centro da nossa lealdade. Os filósofos, eles dizem que devemos buscar o Weltanschauung. Esta palavra, que nasceu na filosofia alemã do século XVIII, ela é a palavra que popularmente traduzimos para cosmovisão. Ficou muito popular esta palavra. Eles dizem que é uma visão de mundo, uma estrutura cósmica em que vivemos, trabalhamos e pensamos. Essa estrutura cósmica deve dar validade e significado a tudo que fazemos. Essa estrutura mundial de referência, ela nos dá um senso de segurança moral. Por isso, o colapso dessa estrutura mundial de referência na mente das pessoas é a causa do sentimento de solidão e nostalgia na humanidade moderna. As pessoas então vivem uma existência precária dia após dia, e o que fazem e pensam não parece estar relacionado com o todo, essa visão cósmica, que quando não estamos nela, ficamos nostálgicos e inseguros. Isso tem tornado a vida vazia e inquieta, porque traz insegurança, como eu acabei de dizer, a falta dessa visão cósmica. Os chineses têm um ditado que é o seguinte: em um ninho desfeito não há ovos inteiros. Stanley Jones usa esse ditado para fazer esta referência com a figura da visão cósmica. Ele diz: o ninho, que aqui é o mundo em que vivemos, pensamos e criamos, está desfeito. Então a unidade central da nossa vida se foi. Quando não temos a visão cósmica, é como vermos o ninho desfeito. Então não temos essa unidade central. Como consequência do ninho desfeito, então, como diz o ditado, não há ovos inteiros. A unidade e a segurança do indivíduo estão despedaçadas. Muito interessante isso. Podemos ver isso em pequena escala quando o lar é desfeito. Agora ele usa o exemplo humano da família, do lar. E ele diz: quase todos os meninos de um reformatório em Plainfield, Indiana, são de lares desfeitos. Quase todas as crianças problemáticas nas escolas secundárias também vêm de lares desfeitos. Então ele pergunta: por quê? E ele responde: a estrutura em que eles viveram desmoronou e deixou-os interiormente desabrigados e confusos. Por consequência, a moral se desfez também. As pessoas precisam de um novo lar, um lar cósmico. Por isso que a única coisa que pode restaurar lares desfeitos é a percepção de que, e a certeza de que existe algo maior, um lar que transcende o lar humano, uma paternidade que transcende a paternidade humana. Esse lar cósmico, então, é o reino de Deus. Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele torna o reino e a bondade sinônimos. Então, o governo de Deus, o reino de Deus, é tudo que é bom,
e tudo que é bom. É o reino e o governo de Deus. Seu governo é o nosso bem físico, intelectual, espiritual, emocional, econômico, social, político e internacional. O governo de Deus é bom para nós, é o nosso maior interesse. Qualquer outro governo é ruim para nós. O autogoverno é igual à autodestruição. O governo de Deus é igual ao bom governo. O reino é o nosso lar cósmico, nossa total segurança. Uau! Que descanso é ouvir isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que todos nós fomos criados neste lar perfeito, neste lar seguro, nesse lar que é a presença do próprio Deus. Mas nós buscamos, a humanidade buscou o autogoverno. E o autogoverno, como disse Stanley Jones, trouxe a autodestruição. Mas a Bíblia também nos diz que todos nós temos em nossa alma uma memória deste lugar, no qual fomos criados e no qual deveríamos ter sempre vivido. A nossa alma tem uma memória que anseia por este governo cósmico bom, por esse lar de paz e segurança. O rei de Israel, Salomão, no livro de Eclesiastes, disse que a nossa alma anseia pela eternidade, anseia por este lar. O salmista disse que a nossa alma anseia por Deus como a corça anseia por águas. A nossa alma tem memórias desse lugar no qual fomos criados e para o qual fomos feitos para viver a presença de Deus. A nossa memória, a nossa alma carrega uma espécie de memórias de reminiscência. Sabe o que é uma reminiscência? Reminiscência é uma memória que nós temos, é nossa, mas que pelo tempo e espaço terem ficado distantes, terem passado, ela parece não estar mais lá. Eu vou explicar de novo. A memória da reminiscência é uma memória nossa, que nós temos, mas que pela distância do tempo e do espaço, parece que aquela memória não está mais lá. Mas basta um gatilho, basta algum contato com alguma coisa que faça um gatilho para essa memória, para que ela volte. Um cheiro, um gosto, um lugar. Por exemplo, quando você fica adulto e volta para a casa dos seus avós, aonde você brincou tanto tempo, e você sente o cheiro do sofá daquela época, você sente o cheiro do café sendo passado na cozinha, você vê aquele quintal que parecia gigante, mas agora é tão pequeno diante da sua adultice. E todos aqueles lugares, todos aqueles cheiros, todos aqueles gostos começam a funcionar como um gatilho para que aquela memória seja trazida de volta em uma reminiscência. É exatamente isso que acontece conosco. É exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo na parábola que Jesus conta, que pegou toda a herança que lhe cabia na casa do pai, tratou o pai como alguém que tivesse morrido para ele, foi embora por uma terra distante, gastou tudo o que pegou na casa do pai. E quando ficou sem nada e ficou em perigo, sabe o que ele fez? Ele ansiou pela segurança do lar perfeito, que era a casa do pai. E ele voltou. E quando ele chegou lá, pensando que por conta do seu erro, ele deveria pagar de alguma maneira com a sua moral para que o pai o aceitasse de volta. Sabe o que o pai fez? O pai disse: filho, você não tem nada para me pagar. Entre na casa, participe do banquete, festeje conosco, porque você era um filho que estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Quando temos essas reminiscências deste lugar que deveríamos ter ficado e vivido, o lugar para o qual fomos criados e onde fomos criados, nós podemos apontar a bússola da nossa alma de volta para esse lar perfeito. E nós podemos chegar nesse lugar por meio do caminho que é Jesus Cristo e encontrar paz, segurança, e encontrar aquela presença de Deus, que é a presença que a nossa alma anseia, que a nossa alma deseja.
o lar perfeito, a presença do próprio Deus, revelado em Jesus Cristo. A sua alma anseia por isso? A sua alma tem reminiscências do lar perfeito? Então fique em paz. Nós estamos indo para esse lugar. Veja como Stanley Jones ora. Ó Cristo, sou tão grato por ter um lar, uma terra em que vivo, me movo e existo. Tenho o senso de pertencimento e isso, na essência das coisas, é total segurança. Sou grato. Amém. Veja a afirmação do dia. O reino é meu lar, portanto sinto-me em casa, em todas as terras. Deus, a presença dele, revelada em Jesus, o caminho para nós. Coloca o nosso anseio no lugar certo. Coloca a nossa alma na postura correta. Ajusta a bússola do nosso interior na direção de Deus por meio de Jesus, o que nos coloca neste lar cósmico, o reino bom e belo de Deus. Então nossa alma se aquieta, descansa e ganha todo significado. Espero que isso tenha te abençoado hoje, na segunda-feira da semana 9 do nosso devocional. Nos vemos amanhã. Que Deus abençoe a sua vida.